Olá, meus bruxos e bruxas! Eu tô aqui hoje com a Stephanie Gonçalves, eu sou o Beloessos, o maior cheirador de livros de Porto Alegre, e a Stephanie me chamou pra... Você me chamou pra quê, Stephanie? Para falar sobre os deuses gauleses, sobre a cultura gaulesa, Ah, tá. sobre como funcionam os celtas gauleses, porque a gente não encontra muito material, né, sobre isso. Pelo Não, menos eu não encontrei. não tem. A primeira coisa que eu tenho para te perguntar, já que você já fez a sua introdução, que eu até achei melhor, porque eu não achei nada sobre você, porque essa pessoa é muito difícil de encontrar informações. Olha, não é fácil. Não é fácil. É um esforço, assim, diário para me manter nesse anonimato. Mais difícil ainda conseguir que ele ceda uma entrevista. Uma careca bonita. Adoro ele, Ó, esse inclusive. lado aqui tem um bigodão, esse aqui tem uma barba. Eu amo esse canal. Eu até tinha a caneca, mas eu esqueci de pegar ela. Bom, vamos para a primeira pergunta. Os gauleses, como funciona a roda do ano dos gauleses? Uh, ela não funciona. Ela não roda. Porque Ela não não tem roda. roda. Porque não tem roda. A gente tem que começar falando, para analisar essa questão, uh, primeiro, da própria Lua e depois do que é a roda do ano. Mas da própria Lua, porque ela vai ser relevante para a resposta. Tá. Imagina o seguinte. Isto aqui é o eixo vertical. Aqui assim está a Lua, aqui está o Sol. Aqui tem uma lua nova, aqui tem uma outra lua nova. Tá? A lua nova aqui, ela vai caminhando, chega neste ponto. Esse é o primeiro quarto da Lua. O primeiro quarto da Lua. Ela vai deste ponto para a Lua cheia. Esse é o segundo quarto da Lua, que é a Lua crescente. Essa que está viradinha, abertinha para a esquerda, na tatuagem que você tem na mão. Ela Isso. passa, ela é a triluna. É a primeira parte da triluna. A segunda parte é aqui. Exatamente, é aqui, a lua cheia. Essa é a lua crescente. A segunda é aqui, a lua cheia. Depois ela vai começar a diminuir, vai para a lua decrescente, a lua minguante. Ela chega aqui neste ponto, esse foi o terceiro quarto. Depois ela entra no quarto quarto, e quando o quarto quarto termina, é a outra lua nova e o ciclo recomeça. Por que essa explicação sobre os 4 quartos da Lua? Porque atualmente as ordens, não todas, mas várias ordens druídicas que usam a roda do ano, elas não têm datas fixas para 4 das celebrações, mas fazem uma união entre a Lua e o Sol. Do seguinte modo, as 4 festas ditas do fogo, que são as festas tiradas do folclore irlandês, são Samhain, Imbolc, Bealtaine e Lughnasadh. Elas são, a data delas é marcada por essas ordens por uma união entre a posição da Lua e a posição do Sol. Por exemplo, o Samhain, chamado Samonios, ou Trinortion Samoni, ele vai ser comemorado quando a Lua se encontra no último quarto e o Sol se encontra em Escorpião. O Trinortion Samoni, as 3 noites de Entendi. Samônios, começam. Demorou um pouquinho, mas entendi. Elas celebram esse Trinortion Samoni com a Lua no último quarto, quer dizer, entre depois do terceiro quarto e a Lua Nova,
o último quarto, a Lua vai estar nesse período, e o Sol vai estar em Escorpião. A outra festa, a seguinte, em Volk, chamada Ambivolcato ou Ambivolcaia. Nesse caso, a Lua vai estar no primeiro quadrante, antes de ser a crescente, entre a nova e o começo da crescente. O primeiro quadrante, a Lua estará aqui, e o Sol estará em Aquário. A próxima festa, a Belotenia, Belotenia ou Belotepnia. A Lua será cheia, a Lua estará cheia e o Sol estará em Touro. E a última grande celebração folclórica irlandesa, Lunasa Lugnaisatis. O Sol estará no último, a Lua estará no último quarto e o Sol estará em Leão. Para você ter uma ideia mais precisa, o Lunasa deste ano, por este cálculo, aliás, eu te falei uma coisa errada. O Lunasa é com a lua cheia e o Sol em Leão. Neste ano, isso vai acontecer na noite de 3 de agosto, amanhã. Será a lua cheia com o Sol em Leão. Então acontece o seguinte, as datas, elas não são fixas, as celebrações são fixas. As datas vão ter uma pequena variação de ano a ano, conforme a posição da Lua e a posição do Sol no signo. Tá? As Isso outras, para várias ordens druídicas que celebram essas 4 datas de acordo com uma busca de uma celebração mais voltada para o calendário antigo. Que seria, no caso dos gauleses, o calendário de Coligny, que é o calendário lunisolar. Combina o ciclo lunar com o ciclo solar. Por isso, essas datas são colocadas com uma união entre a posição da Lua e a posição do Sol. Elas não serão fixas. Mas muitas outras ordens adotam a roda do ano que você conhece, com uma pequena diferença, que é o seguinte. Algumas usarão os nomes que você já conhece. Outras substituirão os solstícios e equinócios pelos Albanae. Alban. Que é o Albatran, que é o despertar do urso. Alban Arthan. Que seria Alba Arthan. Arthan. Como no inglês, think. Como no inglês, think. Ou think. Arthan. Tá. Ou Arthian. Que é o despertar do urso. São duas interpretações. Seria a luz do inverno, ou a luz do urso, ou ainda a luz de Arthur, o rei Arthur. Na verdade não era rei, mas enfim, isso não é o caso. Pra gente da Wicca é o Yule. Pra gente seria o solstício de inverno. Pra gente é o Yule, gente. Yule, exatamente, Yule. Depois vem o Alban Eilir, que é a luz da Terra. Corresponderia para vocês a Ostara. Depois viria o Alban Hevin, que é a luz do verão. Corresponderia para vocês a Litha. Depois viria o Alban Elved, a luz da água. Corresponderia para vocês a Mabon. Então, tem as 4 celebrações do folclore irlandês. Samhain, Involk, Bealtaine e Lunasa, com os 4 Albanae.
Arthan, Ailir, Heaven e Elved intercalados. Isso também pode acontecer. Porém, também você também pode encontrar ordens que têm um calendário completamente diferente, com outras celebrações, e um número bastante significativo, e que vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, para citar algumas celebrações que ocorrem por volta do período do Yule, no final do ano do hemisfério norte, você teria a Oeria Taranui, a Prece Taranus, Nuxuna Runas, a Grande Noite do Mistério, que é mais próximo do solstício de inverno, a Genimalacta, o Grande Nascimento, que celebra o renascimento a grosso modo, sem entrar em muita especificidade, o renascimento do Sol, da criança divina, a Velias Brachias, a festa da mulher, que é uma celebração na Irlanda seria as Morigna, para os gauleses seria uma deusa tripla, Catubodua, Mororigani e Macaia. E a gente volta para falar. Depois, em outra ocasião. E depois a Nuxuna Marcacion, a Grande Noite dos Cavaleiros, que é um reconhecimento daqueles que pereceram no curso do ano e que foram importantes, seja com relações familiares ou para a comunidade como um todo. E a última celebração será o Diolkatoi, os agradecimentos, que é exatamente como o nome diz, um agradecimento por tudo que se obteve no curso do ano que finda, por todas as experiências positivas, negativas que resultaram no aprendizado e também por que nós sobrevivemos a mais um ano. Então, os agradecimentos. E então existem uma possibilidade de um ciclo de celebrações que não é ligado a esse conceito de roda do ano. Porque, inclusive, essa ideia de que há uma roda do ano, ela é uma ideia razoavelmente recente. Eu estive pesquisando a origem da ideia da roda do ano há tempos, e eu descobri que há um livro da Doreen Varianter, que você deve conhecer como mesmo nome, de 78, sim, que é Witchcraft for Tomorrow, em que ela apresenta a roda do ano com nomes um pouco diferentes para as 4 festas ditas principais, os Quarter Days, e as outras, os Cross Quarter Days, ela simplesmente chama os solstícios e equinócios. E essa nomenclatura, nos anos 70, ela ainda não tinha sido firmada. E a origem assim, mais remota da rota do ano é uma coisa bem interessante, porque ela surgiu de uma mistura do folclore irlandês com tradições anglo-saxãs e da interação entre Gerald Gardner, que você certamente conhece de nome, talvez tenha lido os escritos dele, e Ross Nichols, que que era, junto com Gardner, membro da AOD, Ancient Order of Druids, que o Nichols deixou em 1964 para fundar a OBOD, Order of Bards, Old Faiths and Druids. E uma das razões para ele ter feito isso, não a única, mas uma das razões para ele ter feito isso foi porque a AOD não aceitou a roda não aceitou juntar as 4 celebrações dos solstícios e equinócios, as outras 4 celebrações
saídas do folclore irlandês. E o que acontece é que, muito antes disso, já existiam ordens druídicas com as suas celebrações. O druidismo, como nós o temos hoje, ou neodruidismo, ele tem, vamos ver aqui, 1792, tem 228 anos. Ou seja, os neodruidas estão por aqui há 228 anos. Enquanto a roda do ano, como ela é compreendida, como é praticada hoje, foi uma coisa que irradiou da Wicca para o neopaganismo geral, irradiou da Wicca para o neopaganismo geral, como você disse, ela não tem 50 anos ainda. Então, existem celebrações, existem ciclos celebratórios independentes da roda do ano. E as ordens orientadas com foco na cultura gaulesa, elas não terão necessariamente as suas práticas cíclicas orientadas pela roda do ano. Respondi a tua pergunta? Sim. A minha próxima pergunta, inclusive, você também já respondeu, né? Que seria como funciona sem uma roda do ano. Mas você já deu uma adiantada. Sim, Isso já é dei ótimo. uma adiantada. Seria, assim, possível entrar em questões de liturgia, que é uma coisa que a gente vai deixar mais para frente. A gente pode abordar isso. Mas o fato é que existem... assim, uma das ordens, a Fé Céltica Universal, ela tem 37 celebrações anuais. Uou! 37. Então, Uou. é independente da ideia de roda do ano. Existe muita coisa fora disso. Na Wicca são, no mínimo, né, 21, porque são os 8 sabás somando os esbates. com os esbás, sim. Mas eu já vi, inclusive, gente que comemora não só o esbá, como a gente vê como lua cheia. Uhum. Eu já vi gente que comemora o esbá, por exemplo. Porque esbá, na origem da palavra, né, é que o esbá significa, se eu não me engano, satisfazer, diversão. Me corrija se eu estiver errada. Não, eu realmente não sei. Eu saberia dizer só o sabá, que é de origem hebraica, mas enfim. O esbá, ele vem dessa... Nunca me convenceu muito essa ideia, mas tá bom. Enfim, a teoria do esbá é reunir o coven, reunir as pessoas. Então, tem muita gente que vê mais sentido... E o interessante é que foi um dos motivos para que Gardner Nibus propusessem a adoção de um ciclo anual com 8 celebrações em lugar apenas das 4, solsticiais e equinociais. Porque, sendo 8, as pessoas se reuniriam com mais frequência e isso aumentaria o sentido de comunidade. Sim. Que é um valor muito então importante para a construção. Eu já vi gente que comemora a lua crescente, lua... Acho que minguante, acho que eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém comemorando a lua minguante, mas eu já vi crescente e já vi realmente nova. não saberia te dizer. Eu já vi lua crescente e lua nova. Então, se você for contar aí, né, dá mais ou menos umas 40 celebrações para quem comemora toda. Sim, se você for fazer uma celebração por lunação... Aí daria até mais. Infla a roda do ano. Mas, como você já, né, respondeu como funciona, eu vou te perguntar os costumes gauleses que a gente traz pra gente agora, assim, nos dias atuais. Tem algo que...
Olha, nós temos assim uma notável herança, talvez não especificamente dos gauleses, mas das culturas célticas. Os celtas, eles são assim, mais ou menos como que os ancestrais um pouco esquecidos da civilização ocidental. Existe um foco muito grande sobre as contribuições de Grécia e Roma, enquanto os celtas ocupam assim, um lugar um pouco menor, até mesmo em livros didáticos, né? A gente não ouve, não vê os celtas ali, mas encontra muito mais Grécia e Roma. Todo mundo conhece um pouco que seja de história grega e romana dos livros didáticos da sua época de escola. Mas os celtas, E nem você viu? precisa ser de livro, nem precisa ser de livro, tem filmes, né, sobre as culturas, sobre os deuses gregos e romanos, Sim, né? Tem muita sim, coisa sim, para você. muita coisa. E é interessante porque se eles usassem mitologia celta, nossa, é uma coisa riquíssima. Mas, enfim, voltando à tua pergunta. Nós temos a herança céltica na nas nossas línguas, apenas para ficar no português. Algumas palavras que nós usamos com muita frequência são celtas, na sua origem. Por exemplo, cerveja, queromícia, é uma palavra gaulesa. É Camisa gaulesa? é gaulesa. Camisa, camícia, também é uma palavra de origem gaulesa. Caminho, camanon, também é uma palavra de origem gaulesa. Nós temos a herança céltica naquilo que nós comemos. Uma grande parte da charcutaria, dos defumados que nós gostamos tanto, foram criação dos celtas da Europa continental e foram adotados pelos romanos, depois herdados pelos italianos, E né? depois chegou pra gente. Depois chegou para a gente. Ou então, nem mesmo nesse instante intermédio da Itália, porque os celtas também estiveram na Península Ibérica, também são ancestrais diretos, né? São Nós temos, celtibéricos. exatamente, nós temos heranças célticas nas técnicas de cultivo, uh, no armamento que deu a Roma uma grande parte do seu poderio militar, as cotas de malha, o metal mais forte, mais resistente. Várias coisas foram criadas pelos celtas e absorvidas e usadas com grande sucesso pelos romanos. E ainda uma outra coisa, se a qual nós não sabemos viver, sobretudo nós brasileiros. Sabão. Sabão. Foram os gauleses que inventaram o sabão. Sério? Sim. Aliás, o próprio nome... Sim, essa é a minha cara de surpresa. Aliás, o próprio sapo é o nome gaulês. Ou germânico. Depende do linguista que você consulte. Então, nós temos, assim, uma herança significativa dos celtas da Gália. Não apenas uma herança material e linguística, mas também uma herança espiritual. Por quê? Porque uma grande parte do nosso imaginário, do imaginário ocidental que atravessou a Idade Média e chegou à nossa época, ele é de origem celta.
Você certamente sabe que as lendas arturianas, a chamada Matéria da Bretanha, que é uma porção muito significativa da literatura medieval, ela tem sua origem nos povos célticos. O que mais que eu posso citar que seja bem próximo de nós? Um nome. Sabia que Jennifer é um nome celta? Não. É. Jennifer. Muita gente me chama de Jennifer. Eu não sei o que Stephanie tem a ver com Jennifer. Eu me pergunto também. Deve ser alguma relação numerológica, Mas, alguma coisa lá pela gematria da cabala. Não sei. mas muita gente me chama de Jennifer. Jennifer é a versão cornualesa do nome Gwenhwyvar, que é o nome gaulês, é o nome da rainha Guinevere. Que é da época do Rei Arthur. Não, não é da época, ela era esposa dele. É. E não era uma Guinevere, eram 3. Mas enfim. Eita. Enfim. Isso, né, já me joga para a nossa última pergunta. Você deu uma resumida, né? Na entrevista, esse homem nunca vi na vida, gente. Ele, ele resume tudo, ele fala, é uma desenvoltura maravilhosa. Eu que tô aqui ainda tremendo um pouco. A nossa última pergunta seria se existe um oráculo gaulês. Se existe um oráculo gaulês, bom, existiam práticas oraculares, tá? Os escritores, aliás, os gauleses não deixaram nada escrito. Por razões discutíveis, eles não escreviam coisas relacionadas à religião ou ao seu mundo intelectual, emocional, de modo geral. Os autores clássicos, parece que César, ele dizia que os druidas vedavam a que as coisas da religião fossem escritas. Porém, os gauleses usavam a escrita para objetivos mais prosaicos, como contratos comerciais e testamentos. Ou seja, os celtas não usavam a escrita especificamente. Voltando, celtas é um termo genérico. Os gauleses não usavam a escrita não porque fossem analfabetos, porque desconhecessem a escrita, mas porque essa foi uma opção consciente de coisas que deveriam ser transmitidas apenas pela oralidade e não pelo meio fixo do material escrito. Para coisas como que eu já mencionei, como contratos, registros contábeis, levantamentos censitários, eles usavam sim escrita. Eles usaram eles nunca desenvolveram uma escrita própria. Eles usaram os sistemas de escrita dos povos com que eles entraram em contato. Usaram o alfabeto etrusco, usaram o alfabeto grego e usaram o alfabeto latino, por último, em diferentes períodos históricos. Agora, retornando aos oráculos. Os autores antigos nos dizem que os celtas eram um povo muito dado às práticas divinatórias, muito dedicado às coisas da religião e às práticas divinatórias que integravam, que chegavam ao cerne da religião. Quais práticas divinatórias eram essas? Eles observavam o comportamento
das aves, eles observavam os sonhos, eles observavam o movimento das nuvens, eles consultavam até mesmo os mortos, procuravam oráculos junto aos mortos. Tem um escritor que ele diz que os gauleses de uma determinada tribo iam passar a noite junto às tumbas dos seus homens eminentes na esperança de obterem dos mortos sonhos proféticos. E existe também um relato de que os gauleses praticavam uma coisa que era muito única da sua cultura, que era o sacrifício divinatório. Os povos vizinhos conheciam sacrifícios de agradecimento, sacrifícios para apaziguar os deuses, mas o sacrifício divinatório, o ato sacrificial como adivinhação, aliás, com o propósito de desvendar o futuro, era uma prática peculiar dos gauleses. E diz os textos antigos que isso era da seguinte forma: os sacerdotes, entre aspas essa palavra, tá? Sacerdotes. Sim. Escolheriam um homem, e esse homem seria... Bom, não tem uma maneira bonita de dizer isso. Seria apunhalado na região do plexo, e eles descortinariam, interpretariam os presságios de acordo com o modo como ele caísse, o modo como ele estertorasse e o modo como o sangue fluísse. Isso é um relato, assim, um pouco discutível. Ele aparece em um autor grego, Diodoro Sículo, parece, Diodoro da Sicília, que já escreveu na era cristã. E esse tipo de sacrifício com finalidade divinatória, ele é citado, me parece, por Plutarco, na época em que os gregos invadiram a Grécia, meados do século III antes da era cristã. Porém, uma coisa que deve ser observada em relação aos gauleses, aos celtas em geral, aos gauleses especificamente, é que, como eu já citei, eles não deixaram nada escrito por eles mesmos. Tudo que se tem deles foi escrito, foi dito por outros. Não existem testemunhos endógenos deles próprios, mas apenas observações exógenas de observadores exteriores. De que modo isso é importante? Um autor grego, Strabon, falando sobre os celtas da Grã-Bretanha, os antigos britanos, ele diz que era uma prática desses povos que eles casassem com as próprias mães e que eles costumavam praticar o canibalismo. E ele cita especificamente que eles consideravam assim, um grande, vou usar uma palavra portuguesa antiga, um grande acepipe, nem meu bisavô usaria essa palavra, mas uma coisa assim, a delicacy, uma coisa muito refinada, a carne das nádegas. Existe até relatos de... Não, imediatamente depois que Strabon escreve isso, que ele fala sobre incesto e canibalismo, ele diz literalmente assim: porém eu
não tenho conhecimento direto dessas coisas. Repito-as apenas de ouvir dizer. Então, quando a gente lê isso que eles deixaram sobre os celtas, tem que ter um certo, assim, o que os romanos diziam, interpretar com grano salis, com um grão de sal, com um certo cuidado. Ver se essa informação se cruza com outras informações, se é confirmada por outras informações, ou se há alguma coisa na arqueologia que confirme essas informações. Porque esses autores, muitos deles, ou eram francamente contrários, por um motivo ou por outro, eram inimigos das culturas célticas, no caso dos romanos, ou não conheciam direito, ou, muito interessante, eles eram intelectuais profissionais. Eram palestrantes, que iam de lugar em lugar, levando a sua palavra, levando as suas obras, e eram pagos para isso. Eram contratados para palestrar e difundir as suas ideias para plateias interessadas, numa época em que livros eram muito mais raros do que hoje. Então, eles registravam, isso vale especialmente para os gregos, eles cuidavam de registrar nos seus escritos coisas que fossem exóticas, coisas que fossem peculiares, coisas que ficassem gravadas na mente dos leitores e tornassem suas obras mais populares. Sim, sim. Então a gente tem que tem que conhecer essa informação, claro, tem que corrigir essa informação, mas também tem que comparar essa informação com outras informações e com a arqueologia. Você já deve ter ouvido falar do Colosso Divino, Sim. o famoso Wicker Man. Pois bem, não existe sinal na arqueologia de que esse Wicker Man tenha de fato existido. Assim como não se trata de negar que tivessem existido sacrifícios humanos. Mas o que acontece é que, se você considerar apenas os textos, a prática de sacrifícios humanos era endêmica nos celtas. E, na realidade, a verificação arqueológica desses sacrifícios é tão rara quanto eles são comuns na literatura antiga. Você compreende o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. Então, Temos que tomar cuidado com as traduções. Mas, por exemplo, com como... as traduções. Para você ter uma ideia de como essa questão das traduções é significativa, tem um autor, um escocês, chamado Lewis Spence, que escreveu uma obra, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas é do começo do século XX, e hoje ela já é bem datada, mas ainda é bastante lida porque ela é bastante abrangente. Há tempos atrás, um bom tempo atrás, uma pessoa dos meus contatos, hoje do Facebook, mas na época de um grupo do Yahoo, estava fazendo ia apresentar o seu TCC. E o TCC era sobre os celtas. E me enviou esse TCC. E lá pelas tantas do TCC, dizia que os celtas plantavam milho. Milho. Eu li aquilo e fiquei assim, milho? Eu perguntei para a pessoa, vem cá, qual é a fonte dessa informação? A fonte dessa informação é o livro tal do Lewis Spence. Aí eu percebi. O Lewis Spence, escocês, ele escreveu em inglês. Ele era um britânico. Em inglês britânico, a palavra corn, C-O-R-N, corn, é usada para grãos em geral e mais especificamente trigo e cevada. No inglês estadunidense, americano,
A palavra significa milho e é sinônimo de mês. Aí aconteceu o seguinte, o cara lá, o Lewis Spence, escreveu em inglês britânico. A pessoa que me contatou leu o texto em inglês e traduziu para o inglês americano. Aí ficou como se os celtas tivessem plantado milho. Mas o que o Lewis Spence dizia é que os celtas plantavam corn, plantavam trigo e ou cevada, o que é correto. O problema foi usar a tradução da tradução. Tem uma outra passagem semelhante a essa, de uma palestra que eu fiz sobre a religião celta, e que é um texto de um autor romano chamado Ammianus Marcellinus, o autor do século III, em que ele fala sobre sacrifícios que eram que eram realizados pelos celtas. E a tradução francesa, que eu consultei junto com o texto original em latim, ela falava assim que o sacerdote, o druida, ia pegar a vítima e déchirer avec les dents. Déchirer avec les dents. Ia descarnar com os dentes. Quer dizer, ia dar tirar um pedaço da vítima com uma dentada. O que acontece é que você pega um texto em latim, você lê o texto de cabeça para baixo, você vira de cabeça para baixo, e isso não está no texto em latim. Houve alguma coisa, um ruído entre o texto em latim e a tradução francesa, que ela acabou com esse déchirer avec les dents, descarnar com os dentes, que está completamente ausente do latim. Então, realmente, essa questão das traduções e de qual tradução você usa, ela é muito significativa no estudo da cultura e da religiosidade. Ou melhor, da cultura e das práticas religiosas dos povos célticos da antiguidade. Se existia um oráculo ou não. Existiam práticas oraculares, existiam oráculos, contudo, eles somente podem ser recuperados atualmente pela pesquisa e pela comparação com o que era encontrado entre culturas próximas dos gauleses, ou culturas que surgiram da mesma fonte, da mesma matriz dos celtas. Mas? Entendi. Não, acredito que tá ótimo. Acho que foi a entrevista mais esclarecedora, uma das mais esclarecedoras que eu já tive. Uhum. Né? Uma com mais textos, com certeza. Mais citações de livros, e assim, com certeza. Eu gostaria de aprofundar, mas como você mesmo já observou, a gente tem um lapso de tempo um pouco reduzido, né? Mas eu estou à disposição para outras ocasiões. Mas podemos fazer outros. Podemos fazer outros nenhuma. vídeos. E em termos de oráculo, como você já sabe, eu tenho Gente, ele tem tanto oráculo, mas tanto oráculo. Sim, um oráculo gaulês um pouquinho complexo, que a gente pode fazer um encontro específico só para examinar esse oráculo. É das 4 árvores. Exatamente. Gente, é muito difícil esse oráculo. Como diria Inês Brasil, me chama que eu vou. Então, bora. Me chama que eu vou. Então, bora. Bom, meus bruxos, nós ficamos por aqui. Te agradeço muito pela entrevista. Uma caneca bonita. Um beijo. Aliás, antes de fechar, esse aqui é o outro. São as minhas caixinhas de oráculos. Olha isso, gente. Eu só queria 1/3 dessas caixinhas. Aqui
são os dados com Oran do oráculo das 4 árvores. Eu tenho oráculo grego, que eu já vi. Aliás, esses dados aqui não parecem, mas isso são dados. Tá? Esses aqui que eu fiz são bem tosquinhos. Esses aqui que um amigo meu fez são maravilhosos. Todos bem quadradinhos, lindos, muito bem feitos. Um grande artista com umas mãos assim abençoadas pelos deuses que faz essas coisas. E se você quiser, a gente marca uma data e examina durante uma tarde só esses oráculos. Vou querer sim. Me chama, por favor. Honestidade é tudo. Honestidade é tudo. Então, meus bruxos, é isso. Um beijo. Blessed be e tchau!